Boa noite, seja bem-vindo ao Praça Financeira. O contributo de um sistema bancário moderno e diversificado é motor de desenvolvimento e desempenha um papel essencial na mobilização de poupanças e na aplicação das mesmas. E nesse desenvolvimento contribuem tanto as instituições bancárias nacionais como estrangeiras. Hoje vamos dar continuidade à série de edições do Praça Financeira que serão dedicadas a algumas destas instituições em Cabo Verde. Mas antes, começamos pela atualidade económica e financeira. Mais importações, exportações e reexportações. É o que indicam os dados do comércio externo cabo-verdiano de 2014. É na Europa onde se encontram os principais fornecedores e clientes do arquipélago, mas a importação da Ásia teve o maior aumento. Os dados provisórios do comércio externo divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística apontam que no ano de 2014 houve um aumento de 16,6% nas exportações, de 6,5% nas importações e de 5,3% nas reexportações. O déficit da balança comercial também cresceu 5,5% e a taxa de cobertura melhorou 0,9 pontos percentuais. Os dados realçam uma evolução positiva quanto às exportações de Cabo Verde para todas as zonas económicas, excepto a Ásia. O crescimento foi maior na África, que de 1,2% passou para 6,7% e na América aumentou de 6,1% para 7,6%. Entre os países da Europa, a Espanha continua a ser o principal cliente de Cabo Verde, representando cerca de 63,8% do total das exportações no ano de 2014. Este número traduz uma evolução positiva de 11,6%. Portugal aparece em segundo lugar, com 15% do total das exportações cabo-verdianas, registrando também uma evolução positiva de 6,5%. Entre os produtos mais exportados estão peixes, crustáceos e moluscos, representando 44,5% do total das exportações. Em seguida aparecem os preparados e conservas de peixe, com 40%. Exceptuando as bebidas alcoólicas, todos os outros produtos evoluíram positivamente. Já as importações aumentaram em 6,5%. A Europa foi o principal fornecedor do arquipélago, com 80,7% do total, 39% dos quais de Portugal. As importações da Ásia aumentaram 15,9%, mas em relação aos restantes continentes registrou-se uma queda. Da África, o nosso país comprou menos 4,9% e da América menos 3,3%, sendo que em relação aos Estados Unidos da América o peso da estrutura das importações passou de 7,5% em 2013 para 6,8% em 2014. Na lista dos produtos que Cabo Verde importou menos encontram-se arroz com menos 23,3%, os combustíveis que tiveram uma queda de 22,4% e os automóveis de 6,8%. Os restantes produtos registraram aumentos. Cabo Verde ocupa a 60ª posição no Índice de Liberdade Económica de 2015, sendo o terceiro território africano melhor colocado. A fundação que mede a liberdade económica no mundo destaca os avanços de Cabo Verde a nível da estabilidade monetária, direitos de propriedade, ausência de corrupção e Estado de Direito. O ranking analisa 10 tipos de liberdades económicas agrupadas em 4 secções: aspectos jurídicos, limitações impostas pelos governos, eficiência da regulação e abertura dos mercados. E classifica os países com valores que vão de 1 a 100. Num total de 178 países, Cabo Verde está classificado na 60ª posição, com uma pontuação acima da média global e da média regional, tendo registado melhorias generalizadas em 6 das 10 liberdades económicas. O arquipélago continua também a ser a terceira economia africana mais livre, numa lista encabeçada por Hong Kong, a nível mundial, e pelas Maurícias, a nível regional. Apesar de se manter nas mesmas posições que no índice de 2014, o arquipélago registrou a sua maior pontuação de liberdade económica de sempre, 66,4, uma melhoria de 0,3 pontos, surgindo na terceira categoria do ranking, no grupo de economias moderadamente livres. Segundo a análise do Heritage Foundation, em parceria com o Wall Street Journal, Cabo Verde tem feito progressos notáveis no crescimento e desenvolvimento económico. Avança ainda, dizendo que a transição do arquipélago para um sistema económico mais aberto e flexível foi facilitada por políticas que promovem mercados abertos e eficiência regulatória. No índice de 2015, Cabo Verde apresenta progressos no que se refere à corrupção, aos direitos de propriedade, liberdade fiscal e liberdade monetária. Manteve as pontuações no que se refere à liberdade de comércio, de investimento e financeira. Porém, nos quesitos gastos governamentais, liberdade empresarial e laboral, verificou uma diminuição face a 2014. A nível da lusofonia, Cabo Verde lidera a lista, seguido de Portugal, que ocupa a posição 64, o Brasil 118, Moçambique 125, Guiné-Bissau 145,
São Tomé e Príncipe 136 e Angola 158. Timor-Leste e Guiné Equatorial são os países com menor liberdade, segundo o relatório. São consideradas uma das opções mais seguras para investir, além de garantir uma rendibilidade fixa. E por isso, a preferência dos investidores tende a recair sobre elas. Estou a falar das obrigações, um dos vários tipos de valores mobiliários e o tema da nossa reportagem de hoje. Na edição anterior, explicamos-lhe que valores mobiliários são documentos emitidos por empresas ou outras entidades que representam direitos e deveres, podendo ser comprados e vendidos, nomeadamente na Bolsa de Valores. Hoje vamos continuar a falar sobre valores mobiliários, mas desta vez sobre as obrigações. As obrigações são instrumentos financeiros que representam um empréstimo contraído junto dos investidores pela entidade que os emite. Ter obrigações significa, portanto, ser credor de um emitente, um obrigacionista. No fim do prazo do empréstimo, o obrigacionista tem direito a receber o valor que inicialmente investiu, mas até lá receberá periodicamente juros, se estes tiverem sido acordados. A taxa de juro ou cupão pode ser fixa. O cupão é definido na altura da emissão das obrigações, nunca se alterando ao longo da sua vida útil. Variável, o cupão é periodicamente ajustado às taxas de juro do mercado. Cupão zero são obrigações emitidas a desconto, pelo que o pagamento de juros só ocorre no fim do empréstimo. A periodicidade de pagamento dos juros pode ser mensal, trimestral, quadrimestral ou anual. Podem emitir obrigações o Estado, títulos do Tesouro, as empresas, corporate bonds, as autarquias locais, municipal bonds e outras entidades públicas. Quando uma entidade escolhe financiar-se pela via obrigacionista, não há um sufoco na tesouraria, há um leque mais extenso de potenciais financiadores e também benefícios fiscais. Os obrigacionistas têm um conjunto de direitos: receber os juros, receber o valor nominal no fim do prazo do empréstimo e ser informado quanto ao andamento dos negócios da empresa. Tem também prioridade sobre o acionista na devolução do capital em caso de falência da empresa. O investidor deve ter em atenção que, assim como qualquer outro investimento, as obrigações incorporam riscos, principalmente de crédito. É definido como o risco do emitente não cumprir as suas obrigações de pagamento dos juros e de reembolso do capital se enfrentar dificuldades financeiras. Apesar das obrigações serem consideradas uma das opções mais seguras para investir, o investimento em produtos financeiros tem sempre associado uma rendibilidade e um risco implícito. O investidor terá de analisar cuidadosamente e tomar a decisão de investir de acordo com a rendibilidade que pretende e o nível de risco que está disposto a correr. Dando continuidade à série de edições do Praça Financeira, que se vai debruçar sobre algumas instituições financeiras no país, tenho hoje como convidado o presidente da Comissão Executiva do Banco BAI Cabo Verde, instituição que está há cerca de 6 anos no arquipélago. Dr. Carlos Chaves, muito obrigado por estar aqui no Praça Financeira. Pergunto-lhe que avaliação faz do ano de 2014 para o Banco BAI Cabo Verde. Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade e quero exprimir a nossa satisfação por estar perante esta audiência para este pequeno programa. Ora, o ano de 2014 foi um ano de ajustamentos e de realizações. Na vida do banco, os agregados financeiros portaram-se bem, quer em termos de atividade como de balanço, o banco cresceu. Enfim, foi um ano em que houve realizações importantes, houve a mudança da sede, mantivemos o nível de atividade acima do break-even e, sobretudo, chegámos ao fim com um resultado líquido positivo. A nível do crédito a empresas não financeiras e crédito a particulares, como é que evoluiu durante 2014? O crédito portou-se bem, teve um bom desempenho. E isto é medido pelo crescimento da cota do crédito. A cota do crédito no sistema cresceu, passou para 5,4%, o que é relativamente bom. O banco cresceu em termos de ativos, cresceu em termos de crédito, cresceu em termos de depósitos, de recursos de clientes e de outras instituições, portanto, manteve-se bem. E a nível do incumprimento de crédito? A nível do incumprimento, a situação é relativamente estável, com tendência positiva. Os números do crédito vencido em relação ao total do crédito total estão dentro da média do sistema. Nós estamos com valores à volta dos 11%. E as imparidades em relação ao crédito vencido deteriorado apresentam valores também
estáveis, à volta de 4%, que revelam uma gestão prudente dos recursos do banco. Em finais de 2014, realizaram uma pagamento antecipado, amortização antecipada do empréstimo de 75% do empréstimo obrigacionista. A que se deveu essa decisão? Pois, isso estava previsto, fazia parte dos planos do banco. Tratou-se de uma operação para gerir os fluxos de caixa e de gerir a margem financeira do banco, tendo em conta a preparação do banco para 2015 em diante. Isto aconteceu, foi feito e foi bem feito. A internacionalização é um grande anseio das empresas cabo-verdianas. O que é que oferecem a nível de produtos para essas empresas que querem lançar-se à conquista de novos mercados? O BEI tem uma posição de banco de investimento e de facilitador. No entanto, o banco não substitui os empresários. Os empresários têm que apresentar projetos viáveis, têm que estar convencidos e comprometidos com os projetos e com os investimentos, porque se eles não estiverem convencidos, o banco dificilmente vai poder estar. Mas esta atividade tem sido feita. Nós estamos a trabalhar com empresários cabo-verdianos na internacionalização em mercados como Angola, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe. Nós estamos a oferecer garantias internacionais para concursos públicos e privados. Estamos a trabalhar com créditos de expansão à atividade para projetos exportadores, para atividades exportadoras e enfim, estamos a realizar esta paixão cabo-verdiana para estar presente no mundo. Podemos dizer que o BEI Cabo Verde tem funcionado como um canal de investimento entre os dois países? Sim, esse tem sido o papel do BEI, não só em relação a empresas angolanas que são residentes aqui, têm residência cambial e fiscal aqui, mas também a empresários cabo-verdianos que têm projetos de expansão fora de Cabo Verde. Do ponto de vista empresarial e financeiro, como é que avalia a cooperação comercial a Cabo Verde-Angola? Está no bom caminho, há perspectivas positivas, tem tido altos e baixos, mas no geral os fundamentos estão bons para se poder pensar no futuro e Cabo Verde precisa de realizar investimentos de modernização significativos e certamente que os empresários angolanos e de outros países poderão encontrar oportunidades para formar parcerias de gestão, de realização conjunta de investimentos e parcerias empresariais. Como é que tem sido o peso, a performance do mercado de capitais cabo-verdiano nas atividades do BEI Cabo Verde? O BEI tem cerca de 4,3 mil milhões de investimentos em títulos do Tesouro, e tem cerca de 490 milhões de escudos em obrigações corporativas. Os investimentos poderiam ser maiores, mas estão um pouco condicionados pelo facto de que o mercado secundário poderia ser mais ativo. Com um mercado secundário mais ativo, com mais transações, com operações de compra e venda, de maneira que os bancos possam atualizar as mais e as menos-valias e poder reconhecer essas mais-valias nos seus balanços. Isso poderia ser um incentivo à atividade e ao investimento em aplicações do Tesouro e aplicações tanto de longo prazo como de curto e médio prazo. No que poderá-se traduzir para o BEI Cabo Verde o recente reforço de laços de cooperação e intercâmbio Cabo Verde e Angola no domínio da hotelaria e turismo? Está no bom caminho. É um caminho a explorar. Cabo Verde tem uma trajetória interessantíssima na hotelaria e no turismo. O EHTCV é um empreendimento muito interessante e há muitas vantagens a partilhar com Angola, e eu estou convencido que a hotelaria em Angola, que está numa fase de expansão muito grande, poderá tirar proveito dessa parceria. Perspectivas para 2015, Dr. Carlos Chaves? Estamos bem posicionados, melhores que em 2014.
E acreditam que estão bem melhor posicionados? O que é que há algo que se pretenda fazer em 2015? Nós estamos hoje a trabalhar nos setores económicos fundamentais de Cabo Verde. Nós temos um grau de concentração nos setores críticos, estruturantes da economia. Nós, por exemplo, estamos na eletricidade e água, estamos na construção, estamos nos transportes e comunicações, estamos na distribuição, comércio e distribuição e hotéis. Portanto, são setores críticos, tanto para o mercado interno como para o mercado de exportação. E a nossa tendência vai ser reforçar a nossa presença aí, vai ser optimizar a gestão dos recursos de maneira a contribuir para a estruturação da economia cabo-verdiana. Dr. Carlos Chaves, muito obrigado por ter estado aqui no Praça Financeira. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Nils Herbert, pela esta oportunidade. Vamos já de seguida para um curto intervalo, mas não se preocupe que voltamos já de seguir com as previsões para o crescimento económico em 2015 e 2016, títulos do Tesouro e muito mais. Nascemos em 1998. Assistimos à transformação de Cabo Verde, ao seu crescimento e nós também crescemos. Em 2005 ganhámos um novo fôlego e focámo-nos num objetivo: contribuir para a competitividade nacional. Desde então criámos soluções e produtos à medida do seu investimento. Apoiámos as empresas, incentivámos os bons negócios, promovemos uma praça financeira atrativa e de excelência, caminhando lado a lado com a economia. Esta é a nossa missão. Bolsa de Valores de Cabo Verde, onde a sua poupança rende. No BEI, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia, aumentamos o número de novos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BEI, o banco de todos, em todos os momentos. Caixa, o banco que combina comigo. Num país de empreendedores, o investimento e o crescimento económico podem transformar os seus sonhos e os sonhos do seu país em realidade. Investa nesse sonho, faça parte da nova realidade de Cabo Verde e subscreva títulos do Tesouro. Ao subscrever obrigações ou bilhetes do Tesouro, está a investir de forma segura, com importantes benefícios fiscais, bons rendimentos periódicos, um bom retorno financeiro de baixo risco. Invista no futuro dos seus e no futuro de Cabo Verde, um país de um querer enorme. Cresça com Cabo Verde. O meu nome é Albertina Xavier, sou mãe, mulher e empresária. O mundo dos negócios é um desafio de todos os dias, mas é também uma parte importante da minha vida, onde eu me sinto realizada. Comigo está o banco que acompanha e reconhece o meu trabalho. Novo Banco. As pessoas em primeiro lugar. Estamos de regresso ao Praça Financeira. Paraísos fiscais, centros offshores e evasão fiscal estiveram em debate na capital do país numa conferência organizada pelo Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais. Segundo o conferencista convidado, Cabo Verde está no bom caminho, mas deve aumentar o número de acordos de dupla tributação. No momento em que estão a ser implementadas no país reformas fiscais, a questão dos paraísos fiscais, centros offshore e evasão fiscal é mais do que atual. E foi este o tema da conferência organizada pelo Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, com o objetivo de trazer para debate estas situações que trazem aos países problemas de transparência e reputação que vão muito além do regime fiscal. Porque é vista como uma plataforma para onde se canalizam fenómenos como a corrupção, a evasão fiscal,
e, portanto, há um grande desafio que se coloca aos países, sobretudo em via de desenvolvimento, no sentido de combater os paraísos fiscais. Chamam-se popularmente de offshores as contas bancárias e empresas abertas em paraísos fiscais, geralmente com o intuito de pagar-se menos imposto do que no país de origem dos seus proprietários. O orador da conferência, que exerceu, entre outras funções, a de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de Portugal, explanou sobre a experiência portuguesa com centros offshore. Uma experiência que, segundo o mesmo, não deu os melhores resultados e teve um elevado custo para o país. Já no caso cabo-verdiano, o legislador apoiou-se na experiência de outros países e foi mais exigente. Seguramente Cabo Verde tem feito reformas fiscais muito importantes, de grande modernização do sistema. Cabo Verde, quando criou o regime do centro de negócios, exigiu a criação de postos de trabalho à partida no território nacional. Isto é absolutamente fundamental para absorver naturalmente, sobretudo os jovens do país. Isso foi uma coisa que nós não fizemos à partida em Portugal e que foi um erro muito grande. Por isso, nesta matéria, Cabo Verde está a trilhar um caminho importante. A necessidade de Cabo Verde aumentar o número de países com quem possui acordos de dupla tributação foi outra das recomendações deixadas pelo conferencista. Para um país surgir na cena internacional com uma boa imagem de transparência, é essencial que seja capaz de trocar informação em matéria fiscal com outros países. E para isso é necessário celebrar acordos ou acordos de dupla tributação com uma cláusula de troca de informações ou então acordos de troca de informações. Atualmente, o arquipélago possui 2 acordos de dupla tributação, um com Portugal e outro com Macau. O Fundo Monetário Internacional diminuiu novamente a previsão de crescimento económico mundial. O FMI acredita que o impulso do petróleo barato será suplantado por outros efeitos negativos. As perspectivas de 2015-2016 melhoram só para os Estados Unidos e a Espanha. O que a maioria dos analistas esperava confirmou-se. A economia mundial vai crescer em 2015 e 2016 menos do que tinha sido calculado em outubro de 2014. E as expectativas daquele momento já tinham sido reduzidas em relação às anteriores. Segundo o relatório do Fundo Monetário Internacional, FMI, o PIB mundial não deve crescer mais do que 3,5% em 2015 e 3,7% em 2016. Nos dois casos, ficará 0,3% abaixo da previsão feita em outubro de 2014. Mesmo com a queda do preço do petróleo, que representa um ganho para o crescimento mundial, as previsões permanecem sombrias, marcadas por profundas fraquezas, realça o relatório. O PIB dos Estados Unidos da América vai aumentar 3,6% este ano e 3,3% em 2016, o que representa um aumento de 0,5% e 0,3%, respectivamente, em comparação com os prognósticos de 3 meses atrás. A única outra grande economia cujo horizonte está melhor é a espanhola, maior cliente das exportações cabo-verdianas, que em 2015 avançaria 2%, de acordo com o FMI, 0,3% a mais que o estimado até agora, enquanto em 2016 a estimativa de 1,8% se mantém. Mas as boas notícias ficam por aqui. Há uma nova redução para toda a zona euro, a economia japonesa, chinesa, os emergentes da América Latina e, em última instância, o resto do mundo. De acordo com esta última previsão, as economias emergentes sofrerão simultaneamente o impacto de 3 fatores: a desaceleração da China, perspectivas desalentadoras para a Rússia e as revisões em baixa nas exportações de matérias-primas. Diante das projeções de expansão mais fraca para 2015-2016, o FMI recomenda que os governos elevem os investimentos em infraestruturas. Em outras economias avançadas, a política monetária precisa continuar com juros baixos. A falta de confiança e a deflação podem ter efeitos críticos na economia. Para o economista José Luís Mascarenhas, a tendência deflacionária que se verificou em finais de 2014 pode levar a um excesso de liquidez que poderá criar um ciclo vicioso de deflação no país. Dados do Instituto Nacional de Estatística dão conta de que ao longo de 2014 o índice de preços no consumidor foi diminuindo continuamente, o que levou a que o ano fechasse com inflação negativa. Houve igualmente uma diminuição na confiança dos cabo-verdianos na economia no terceiro trimestre do ano passado. Um fator importante, uma vez que as previsões económicas têm grande impacto na decisão dos agentes económicos de consumir agora ou no futuro, investir hoje ou mais tarde. Os dados económicos apontam por uma tendência para deflação, então nós temos uma forte influência das expectativas negativas. Porque quando eu prevejo que, de fato, no futuro, os preços tendem a ser generalizadamente, portanto, decrescente. Isto é, uma coisa que custa 100 hoje pode custar 80 ou 50 no futuro.
Então a minha reação racional é, de facto, eu vou adiar o meu consumo presente, porque eu terei ganhos no futuro. À partida, se os preços descem uma mesma quantidade de moeda, dá para comprar mais bens, o impacto é positivo, certo? Errado é que o maior problema da deflação tem a ver com as expectativas. Com os preços a cair, as famílias adiam o consumo na expectativa de que deixam ainda mais. As empresas começam a vender menos, o que aumenta o estoque e leva a uma diminuição da produção. Com menos consumo e menos produção, a atividade económica encolhe, os salários e o emprego também, criando-se um efeito bola de neve. Isso leva-nos a entrar num ciclo vicioso, portanto, da deflação. E faz com que muitas vezes haja disponibilidade, haja excesso de liquidez na economia, porque nem os particulares, nem os consumidores particulares, nem os investidores querem de facto fazer uso dessa liquidez disponível na economia para, portanto, promover o consumo presente. E quando a tendência deflacionária, ou seja, a diminuição contínua dos preços, persiste, pode levar à chamada armadilha de liquidez, que, segundo José Luís Mascarenhas, é extremamente perigosa para qualquer economia. Muita liquidez ou dinheiro existente no mercado, mas ninguém quer fazer uso para aplicar em grandes consumos ou investimentos. Esta é a situação mais dramática que pode surgir, portanto, de uma situação de deflação contínua, persistente e generalizada, em que, de facto, nós podemos ter uma ineficiência no sistema monetário, em que os instrumentos, portanto, da política monetária tornam-se ineficientes. Segundo o economista, perante este fenómeno em que há uma redução de produção no mercado de bens disponíveis, a tendência é para que cheguemos outra vez ao equilíbrio entre a procura e a oferta. Mas poderá acontecer a custo de muitos sacrifícios dos cabo-verdianos. Fica agora a conhecer o calendário dos leilões dos títulos do Tesouro que ainda vão se realizar neste primeiro trimestre de 2015. O próximo é já na segunda-feira. Ficam ainda por realizar 3 leilões, 2 de obrigações do Tesouro, títulos de dívida a médio e longo prazo e um leilão de bilhetes do Tesouro, títulos de curto prazo. Estes leilões têm no total um montante indicativo de 800 mil contos. Tenham atenção que o calendário indicativo pode ser alterado ou atualizado pela Direção-Geral do Tesouro. O próximo leilão está agendado para segunda-feira, dia 9 de fevereiro, a partir do meio-dia. São 200 mil bilhetes do Tesouro, com valor nominal de 1000 escudos e com uma maturidade de 180 dias. A maturidade é a data em que o capital em dívida é pago aos investidores. Atualize-se agora com as cotações do dia e com as datas de pagamento dos juros aos obrigacionistas. Relativamente à cotação do dia dos principais títulos do mercado, o preço das ações da Enacol mantém-se nos 2.800 escudos por ação. No que diz respeito às ações da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabaco, estas continuam também com uma cotação do dia na ordem dos 3.000 escudos. O preço das ações da Caixa Económica de Cabo Verde e do BCA mantiveram-se também esta semana, 3.000 e 2.990 escudos por ação, respectivamente. Nesta sexta-feira, dia 6 de fevereiro, a Tecnicil Imobiliária vai proceder ao pagamento aos obrigacionistas dos juros do 5º cupão das obrigações das séries E, F e G. Na próxima quarta temos mais Praça Financeira, mas hoje ficamos por aqui. Ficam aqui também os meus votos de um excelente resto de semana para si e para os seus. Conto consigo na próxima edição.